Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Os meus queridos irmãos, que Deus abençoe todos vocês, todos os que neste momento estão assistindo, têm começado a assistir já e vamos estar hoje na nossa festa espiritual, meditando no Senhor, falando de Deus, falando da formosa existência do nosso Deus. E eu mando uma saudação muito carinhosa e dou um forte abraço para todos os irmãos e as irmãs e todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão me assistindo neste dia. E eu cumprimento vocês desde a Alasca até a Patagônia, porque eu sei que na Alasca tem um grupinho de irmãos também que se reúnem, na Patagônia também. Na América Central inteira, na América do Sul. Cumprimento também os irmãos, todos os irmãos da Europa que estão nos assistindo, na Islândia que também estão nos assistindo, na Rússia, no Japão, na China. Lá no Japão me escreveram e me contaram que eles às 4 da manhã estão assistindo este ensinamento. Nas Filipinas também, na Austrália, na Nova Zelândia. E muitos países lá na África também, aqueles que têm acesso à internet, eles também conseguem nos assistir, mesmo que não sejam todos. E desse jeito, todos os diferentes lugares onde está a congregação, onde está a igreja do Senhor, onde as pessoas estão se congregando porque elas têm conhecido esse Deus verdadeiro, esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, forte. Mas ele é forte para aquele que é desobediente, que é rebelde, que é teimoso, como tudo, não é? Como o pai de família, quando ele tem os seus filhos, e tem entre os seus filhos uns que são obedientes e outros que são teimosos e rebeldes, mas do mesmo jeito, o pai sustenta todos eles. E assim o nosso Deus faz, como um pai. Ele sustenta todos nós, bons e maus. Mas ele quer que todos cheguem no conhecimento dele, nos caminhos dele, para que louvem ele, porque é isso que o Senhor quer, que o ser humano honre a Deus, reconheça a Deus e agradeça a Ele todos os dias da sua vida. Hoje vamos estar cantando ao Senhor, como sempre, o nosso hino. Então vocês lá são todos os cantores e as cantoras profissionais também que o Senhor tem. São todos vocês, cada um está sentado, eu suponho, sentado, confortável. E vamos com a sua Bíblia e o seu inário, não é? Os que têm. Aqueles que não têm, algum parente, ou amigo, ou vizinho terá de emprestar o inário para que vocês possam participar no canto para o nosso Deus, porque vocês sabem que o Senhor gosta muito que cantemos para Ele. Ele diz que Ele nos fez, Ele nos criou, foi para que louvássemos e glorificássemos o nome dEle, para que cantássemos para Ele. Então, Deus gosta que nós cantemos para Ele. E vamos fazer de todo o coração, cantando hoje o hino 18, que tem o título Andando na Luz. Então, vocês lá no seu inário, busquem o hino 18. E vamos cantar ao Senhor desse jeito, sem a música de fundo. Vamos cantar a Deus com o nosso coração e a nossa garganta, como dizem os salmos, que cantai e louvai a Deus com as suas gargantas. Bem, glória ao Senhor. Vagaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy.
Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mim. Glória e honra ao nosso Deus. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui meditando na sua palavra. E nós nunca vamos nos cansar de dizer a mesma coisa, de dizer que somos felizes neste caminho que Deus tem desenhado para nós, que somos felizes de termos conhecido esse Deus verdadeiro. Então, com toda a alegria do nosso coração, hoje vamos estarmos meditando na preexistência do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vocês lá, confortável, suponho que vocês estão sentados, vamos abrir a Bíblia em João 8. Em João 8, e vamos estarmos meditando do verso 48 ao 58, porque depois vamos estar vendo Gênesis 14, depois vamos passar para Salmo 110 e depois vamos passar para Hebreus 6 e lá vamos estarmos finalizando a nossa meditação, a nossa reflexão da palavra do Senhor. Sejam bem-vindos todos os que estão agora presentes. O Senhor ama todos vocês pelo fato de você ter arranjado o tempo e formar no seu coração o propósito de estar aí sentado ouvindo o ensinamento. Deus se agrada de tudo isso e Ele abençoa. O Senhor Jesus Cristo, aqui no Evangelho de João, estava evangelizando ou Ele estava se mostrando ao seu povo, às pessoas, aqueles que seguiam Ele. Ele escolheu os seus discípulos e ele estava lá com os seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo, ele andava de um lugar para o outro pregando. Ele estava nas praças, ele estava nas ruas, ele estava nas esquinas, ele ia na praia e pregava, ele ia numa montanha e pregava em cima do monte. Em qualquer lugar, o Senhor estava aproveitando sempre a oportunidade para se mostrar e falar ao respeito do reino dos céus. O reino, esse reino maravilhoso que os profetas da antiguidade tinham profetizado ao respeito de um rei perfeito que viria no futuro e que com esse rei perfeito as pessoas seriam muito felizes, teriam paz e haveria abundância, haveria bênção, haveria alegria e gozo, e todos estavam ansiosos esperando esse rei perfeito. Só que, naquele tempo, o povo dele, o povo judeu, o povo de Israel, eles pensaram que o reino era um reino físico, material, como todos os reis que já tinham se passado. Mas não era desse jeito, o reino era um reino espiritual. Então, o reino do Senhor Jesus Cristo é espiritual e ele disse, o meu reino não é reino deste mundo, mas é celestial. Então, os seguidores são pessoas que buscam ele em espírito e em verdade.
E o Senhor Jesus Cristo, no meio dos ensinamentos que ele tinha com aquelas pessoas, naquela época, faz mais de 2000 anos, diz que ele estava num lugar específico, pregando, ensinando, e faziam muitas perguntas para ele. Porque ele aqui, um pouco antes, vemos que ele estava pregando ele estava com os seus discípulos e tinha muitas pessoas, mas também estavam os inimigos do Senhor que seguiam ele. Os inimigos dele eram os fariseus, eles eram os que supostamente ensinavam a lei ao povo, eles eram os principais e eles foram os que se converteram nos inimigos do Senhor Jesus Cristo. Seguiam ele, mas somente para criticar tudo que ele falava e ensinava, para desmentir tudo que o Senhor dizia. É assim como aqui no verso 48 diz que alguns judeus disseram para o Senhor, não dizemos nós, bem, que tu és samaritano e tens demônio? Porque o Senhor tinha acabado de dar um ensinamento, ele tinha acabado de ensinar ao respeito do reino dos céus, ele tinha acabado de dizer para eles que o Senhor Jesus era o enviado de Deus, que ia dar a vida eterna e que fazia muitos milagres e muitos sinais. Então eles diziam, você faz isso por causa do diabo, porque você tem demônios. Diziam para o Senhor, você tem demônio. Então o Senhor Jesus Cristo, no verso 49, ele respondeu para eles, eu não tenho demônio, antes honro meu Pai e vós me desonrais. Eles estavam sempre desonrando o Senhor, sempre desacreditando os ensinamentos dele e dizendo que ele era um demônio, que ele estava errado, ensinando uma doutrina falsa, uma mentira. E desse jeito eles estavam perturbando o ouvido daquelas pessoas que estavam ouvindo o evangelho do Senhor e a sua palavra, o reino dos céus. Essas pessoas estavam distorcendo e estavam machucando, porque poderíamos dizer que eles estavam corrompendo a vida espiritual daqueles que estavam ouvindo e aqueles que verdadeiramente estavam acreditando no Senhor. E é por causa disso que o Senhor também foi em alguns momentos muito forte com essas pessoas, com esses fariseus. Chegou a dizer para eles que eles eram hipócritas, que eles eram falsos, porque eles estavam machucando as pessoas, os ouvintes, aqueles que estavam atentamente ouvindo a palavra do Senhor. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele se defende e diz para eles, eu não tenho demônio, eu honro meu Pai. E no 50 diz, mas eu não busco minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar minha palavra, nunca verá a morte. Essa frase era uma frase muito difícil para os inimigos do Senhor, para os fariseus. Porque o Senhor dizia que quem guardasse a palavra dele nunca veria a morte. E eles entenderam que era que a pessoa nunca ia morrer, mas é que iriam ser eternos fisicamente. Então eles ficaram ainda mais bravos, diz no 52, diz... Então eles lhe disseram, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão, assim como os profetas. E tu dizes, se alguém guardar minha palavra nunca provará a morte? É que eles tinham um bom conceito, eles admiravam muito Abraão, porque para eles Abraão era o pai deles. E os profetas tinham sido homens de Deus, que tinham estado pregando ou profetizando, melhor, a palavra do Senhor. Então, eles dizem, como assim? Se Abraão, que foi perfeito, Abraão, que é o nosso pai, os profetas, que Deus usou eles para mandar as mensagens, e eles sendo perfeitos, vivendo uma vida reta perante Deus, eles morreram. Como é possível que você vai dizer que quem acreditar em você nunca provará a morte? Isso significa que você é um demônio. Esse era o jeito como eles estavam interpretando as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele não estava falando da morte física, mas da vida eterna, porque quem morre na condenação diz que morre para Deus.
Enquanto aquele que morre para a vida eterna diz que ele continua vivendo, diz que essa pessoa que está com Deus morre, mas continua vivendo para Deus. É aí onde o Senhor Jesus Cristo dizia, não provará a morte, quer dizer, não vai ter a condenação, mas vai ter a vida eterna. Mas eles estavam aí distorcendo a palavra, mal interpretando ela. No 53 dizem ao Senhor, porventura tu és maior do que o nosso pai Abraão que morreu? O nosso pai Abraão morreu. E você é maior que ele, por acaso? Diz, os profetas morreram. Então, quem é você? Quem você acha que você é? Dizem para o Senhor. E ele responde no 54, se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Porém, vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se dizer que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo sua palavra. O Senhor estava deixando claro que o que ele estava dizendo não era uma mentira. Que ele estava afirmando que ele era maior que Abraão. Que ele tinha vivido ou existido antes do que Abraão. Era o que ele queria dizer para eles, mas eles não entendiam, eles não compreendiam. No verso 56, o Senhor continua explicando para eles e diz, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Eles ficaram ainda mais confusos. Ainda mais confusos eles ficaram com essa afirmação. Como é que Abraão se exultou por ver o dia dele, que viu ele e que se alegrou? É por causa disso, porque como eles estavam mal interpretando, que disseram para ele, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Abraão, quantos anos faz que ele morreu? Quantos séculos é que Abraão morreu? E você nem ainda tem 50 anos. Então, como é que você vai dizer que Abraão viu você e que ele se regozijou, se alegrou em ver você? Bem, no 58, o Senhor lhes diz, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Glória ao Senhor. O Senhor confundiu eles ainda mais. Diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque eles estavam olhando para um homem de carne e osso. Eles estavam vendo o mortal como eles, normal. Eles estavam vendo, talvez, um profeta. Eles diriam, esse aqui é mais um profeta, como aquele João que vai por lá, o João Batista, talvez esse seja outro profeta a mais. E está doido. E ele está tão doido que olha o que ele está ensinando, o que ele afirma, que loucura que ele está falando. Como é que antes de Abraão ele já existia? Isso é impossível acreditar nisso, impossível aceitar uma coisa dessas. E aqui no 59 diz, então, que eles pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus se escondeu e saiu. E eles ficaram lá com as dúvidas e ficaram confusos do que eles tinham ouvido, um homem mentiroso, doido. Mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, que Deus virou carne, Deus virou homem e ele se formou como uma pessoa em Jesus Cristo e que ele se manifestou entre os homens. E que o que o Senhor Jesus disse, que ele tinha sido antes de Abraão, tinha existido e que Abraão viu o dia dele e se alegrou, é verdade. E vamos provar em Gênesis 14, nós tínhamos dito que íamos ler em Gênesis 14. Vamos provar para ver se é verdade. Nós sabemos que é verdade porque nós não duvidamos de Deus, mas aqui para ter uma prova para os incrédulos, para os que interpretam a Bíblia literalmente como um livro qualquer. Vamos ver aqui em Gênesis 14, no verso
17 ao 20. Do verso 17 ao 20 diz: Percebam, irmãos, parem para perceber que nós voltamos muitos séculos. Nós estávamos em João e voltamos séculos e séculos até aqui em Gênesis. Nós voltamos no tempo, porque o Senhor disse para eles que antes que Abraão existisse, ele já existia. Abraão desejou ver o dia do Senhor e viu e se alegrou. E por causa disso, os outros disseram, você tem demônio e você merece a morte. Mas nós vamos ler aqui em Gênesis 14, 17, diz aqui a história que Abraão teve de lutar numa batalha porque ele ia para Canaã e lá naqueles povos onde ele chegou, ele tinha que lutar, batalhar para conquistar as terras, para conquistar os lugares, as cidades, os povos, e ele ia dominando essas terras. Deus estava com ele, com Abraão, disse para ele, vai para a terra de Canaã, mas você vai achar muitos obstáculos no caminho. Mas eu vou te ajudar. Então diz que Abraão fez os seus 300 servos que ele tinha, fez eles de soldados e eles eram o exército dele. E com eles, então, ele lutava nas batalhas com aqueles povos, com aqueles reis daqueles povos, os governantes, ele ganhava deles e triunfava e ia obtendo os territórios e ele ia ficando dono, possuindo esses territórios, porque Deus tinha falado isso para ele, Deus tinha prometido isso. Então diz aqui que quando ele voltou de uma daquelas batalhas que ele teve, tantas que ele teve para chegar em Canaã, diz que quando voltava da derrota, Gênesis 14, verso 17, quando voltava Abraão de ferir Querdoloamer e os reis que com ele estavam, saiu o rei de Sodoma para receber Abraão no vale de Savé, que é o vale do rei. Então apareceu o Melquisedeque. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Mas vocês devem ficar pensando nesse verso 18 que diz que o rei Melquisedeque, que era rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Nós temos que considerar este verso quando nós estivermos lendo em Hebreus. Então diz, então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Esse sacerdote não tinha sido mencionado antes na Bíblia, não está mencionado em Gênesis, nestes capítulos anteriores, não fala desse sacerdote Melquisedeque, somente aqui está falando dele quando ele se encontrou com Abraão. É por causa disso que, aparentemente, este Melquisedeque é um mistério. Este rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo é um mistério. Diz, trouxe pão e vinho e o abençoou. Ele diz que ele abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tua mão. E Abraão diz que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. De todas as batalhas que ele tinha pelejado, ele deu os dízimos para ele. E esse Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele. E disse para ele que ele fosse abençoado por aquele Deus, Criador dos céus e da terra, e que também parabenizava ele porque Deus tinha entregue nas mãos dele todos os seus inimigos. Então Abraão diz, toma os meus dízimos, porque isso é o que eu ganhei das batalhas, que eu tenho conseguido, do triunfo que eu tenho tido nessas batalhas, pega os meus dízimos. Isso foi o que Abraão fez. Para esse sacerdote Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E depois, mais para frente, vamos olhar quem era esse sacerdote. Vamos passar para o Salmo 110, verso 4.
no Salmos 110, 4. E diz... Eu vou esperar vocês abrirem a Bíblia no Salmos 110, 4. E diz assim: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Antes de continuar lendo neste verso, aqui já passamos séculos mais para frente, muitos séculos, quando chegamos em Salmos, porque os Salmos foram cânticos do rei Davi e dos cantores de Israel. Então já tinham se passado muitos séculos quando este rei, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, se encontrou com Abraão e Abraão deu para ele os dízimos de tudo que ele tinha ganho. Então se passaram séculos e chegamos aqui em Salmo 110, no verso 4, que diz: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a linhagem do sacerdote Melquisedeque. Esse Melquisedeque era um sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E o Senhor dizia para alguém estava dizendo, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem de Arão, porque lembremos que Arão foi o sumo sacerdote, o primeiro, e depois toda a sua família, os seus filhos, a linhagem dele foram os sacerdotes. Mas o Senhor chegou um momento onde tirou o sacerdócio do Arão, e tirou e não houve mais. Mas Deus disse, eu vou levantar um sacerdote perfeito, um sacerdote que será para toda a eternidade. E esse sacerdote está aqui no Salmo 110, 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ver quem foi esse sacerdote para sempre. Lembremos que Melquisedeque, sumo sacerdote de Deus, se encontrou com Abraão. Melquisedeque abençoou Abraão e diz que Abraão deu para ele os dízimos. Agora vamos passar para Hebreus, vamos ir mais para frente agora, séculos mais para frente, o que o Senhor chamava na antiguidade dos últimos dias. Nos últimos dias, eu levantarei um sacerdote fiel para sempre. Nos últimos dias, eu vou levantar um rei perfeito, que fará justiça e vai dar a paz e a felicidade. É isso que o Senhor disse em tudo que nós lemos da Bíblia, em todos esses séculos, porque na Bíblia temos história cronológica de tudo o que acontecia em cada tempo, em cada era, em cada momento. E aqui vamos passar séculos mais para frente em Hebreus 6. Vamos passar para o Novo Testamento, Hebreus 6. Em Hebreus 6, vamos estar lendo do verso 18 ao 20. E diz: falando aqui de uma pessoa, aqui em Hebreus, está falando de um grande sumo sacerdote, chamado Jesus de Nazaré. Chamado também do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E diz aqui, eu volto, antes de ler aqui em Hebreus 6, eu vou voltar um pouco no 4:14, capítulo 4:14 de Hebreus, que diz: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote que passou através dos céus, Jesus, o Filho de Deus, guardemos nossa confissão.
Diz, tendo um grande sumo sacerdote que passou através dos céus. Esse grande sumo sacerdote foi quem Deus prometeu para Samuel, que lhe disse: eu vou levantar um sumo sacerdote que vai me ser fiel e será sacerdote para sempre. E este sumo sacerdote, agora sim, vamos para Hebreus 6, no verso 18, que diz: a fim de que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolo, nós, os que temos nos refugiado para agarrar ou nos aderir à esperança posta diante de nós. Essas duas coisas imutáveis são a palavra de Deus, o juramento que ele fez com Abraão. Isso aí é palavra imutável. E diz que Deus não mente. Que Deus falou e ele prometeu e cumpriu. Aqui, vamos voltar um pouquinho no verso 17. O que foi o que Deus fez? Diz: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa. Os herdeiros da promessa está se referindo aos crentes em Cristo Jesus ou aos crentes que seguem o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são os herdeiros da promessa de Deus, a promessa que Deus fez para Abraão. Quando, da primeira vez que Deus falou com Abraão, e ele disse para ele: sai da tua terra, abandona a tua família, os teus parentes, sai de perto dos teus parentes próximos, abandona a tua terra, deixa ela e vai num lugar que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de você pai de muitas nações. Você será pai, eu volto a dizer, de muitas nações. E lá, o nosso pai, Deus, estava dizendo para Abraão, estava lhe fazendo uma promessa. E diz que Deus jurou por ele mesmo. Jurou para Abraão que essa promessa ia ser cumprida, que essa promessa seria para sempre e que ninguém poderia revogar essa promessa. Que essa promessa não ia deixar de se cumprir jamais, mas que seria para sempre. O nosso Deus deu a sua palavra e jurou por ele mesmo. Diz que essas duas coisas são imutáveis. Essas duas coisas são imutáveis e isso não pode ser tirado, não pode ser anulado, não pode ser destruído. A palavra firme de Deus e o juramento que ele fez por ele mesmo para Abraão. Então, é por causa disso que diz: por isso, querendo Deus, aqui no verso 17 do capítulo 6, Hebreus 6, 17, diz: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa que nós já sabemos quem são, os crentes em Cristo Jesus, os seguidores do verdadeiro evangelho de Cristo, diz: a imutabilidade de seu desígnio, da sua palavra, interpôs juramento por ele mesmo. E diz no verso 18, vamos ler novamente: a fim de que, por meio de duas coisas imutáveis, a palavra do Senhor e o juramento por ele mesmo, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolo. Nós, os que temos nos refugiado, para nos aderirmos a essa esperança do quê? Que Deus colocou nos nossos corações. Ele colocou primeiro em Abraão, dizendo para ele: você vai ser pai de muitas nações. Disse para ele: conta as estrelas, conta a areia do mar, e assim vai ser a sua descendência. Falando dos crentes em Cristo Jesus, falando dos seguidores do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, falando daqueles que fazem a vontade de Deus, que não praticam o pecado e que têm se convertido em filhos de Deus, porque esse é o título que Deus deu para os seus filhos, para aqueles que obedecem e agradam Ele. Então diz que essa palavra, esse consolo, diz que está
agarrado numa esperança, essa esperança que Abraão teve. Ele talvez sempre esperou que enquanto ele estivesse vivo, fosse pai de muitas nações. Com certeza ele ficou esperando isso, essa era a esperança dele, mas ele morreu. Mas nós, hoje, depois que já se passaram muitos anos, muitos séculos, nós hoje também, como Abraão, nós temos a esperança. A esperança de obter essa cidadania espiritual, celestial, aquela vida eterna. A esperança de estar lá com o nosso Deus. A esperança de que nós somos de diferentes nações. Do mundo inteiro, como eu estava contando, de tantos lugares onde a igreja, a palavra do Senhor está, onde está a manifestação de Deus, do seu poder, com o Espírito Santo dele que está se movendo nos corações de cada homem, de cada mulher que tem aceito ele. E está o Senhor lá, com pessoas de muitas nações. Ele não está olhando para a cor, nem a raça, nem o idioma. Ele não está olhando para essas coisas. Ele não olha se tem riquezas, pobreza, se é bonito, é feio, alto, é baixinho, que tem cor, não tem cor. Ele não olha nenhuma dessas coisas. O nosso Deus está olhando um coração que tenha essa esperança do nosso Deus, a esperança de ser salvo, a esperança de obter a vida eterna. E isso, essas pessoas no mundo todo que nós estamos vendo, que nós ficamos sabendo que há muitas pessoas já nos 60 países e estão nos assistindo em 101 países. Esses corações, pessoas de muitas nações, com os seus dialetos, com os seus costumes, com a sua comida, com a sua forma de viver, o seu jeito de ver as coisas, mas no que todos estamos unidos é num Deus. Um Deus e Pai, um Senhor Jesus Cristo, é o formoso. Essa foi a palavra, essa foi a promessa que o nosso Pai deu para Abraão. E Abraão morreu com a esperança dele. E nós hoje temos aquela esperança de que estamos vendo já muitas nações. E se Abraão estivesse, diríamos para ele: Abraão, olha, está se cumprindo a promessa que Deus te fez, que você ia ser pai de muitas nações. Olha, já estamos em 70 países e mais ainda, glória a Deus, bendito o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor tem se espalhado e a promessa que Deus te fez, Abraão, está se cumprindo. Glória ao nosso Deus. Deus não esquece. Quantos milhares de anos têm se passado, séculos têm se passado e Deus não esquece a promessa dele, porque Deus é poderoso, ele é o mesmo ontem e hoje e pelos séculos, ele não muda. Nós que temos tempo, nós temos anos, séculos, mas Deus não. Para Deus, um dia é como 1000 anos, ou 1000 anos como um dia. Enquanto para nós temos tempo, existe o tempo. Para nós passam os anos, mas para Deus não. É por causa disso que ele não esquece das promessas dele. É por causa disso que ele fez essa promessa formosa. E também quando fez a promessa para Samuel e disse: eu vou levantar um sacerdote que vai me ser fiel e vai ser para sempre. E então nós estamos acompanhando essa história formosa do que o Senhor Jesus Cristo falou para os fariseus, falou para o povo que estava ouvindo ele, para os seus discípulos, disse para ele, antes que Abraão existisse: eu sou. Abraão desejou ver o meu dia e viu ele e se alegrou de ver o meu dia. Quando? Bem, o dia que ele se encontrou com o rei Melquisedeque, o sumo sacerdote Melquisedeque, diz que ele era rei de Salém, e que ele abençoou Abraão, e que Abraão deu para ele os dízimos. Esse dia, Abraão teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, um encontro com ele. Se cumpriu, foi verdade o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para os discípulos, para as pessoas que estavam ouvindo ele ainda, para os mesmos inimigos fariseus que ele tinha lá. Era verdade, é a verdade. O Senhor Jesus Cristo sempre tem existido. Ele é Deus, só que houve um tempo, vamos dizer, uns 33 anos,
que Deus quis se manifestar na carne mesmo. E deu um nome e um sobrenome para essa carne. E chamou Jesus de Nazaré. E todos têm que acreditar nele, todos têm que aceitar ele. Porque todos vão dizer que isso é uma loucura. Como disseram para o Senhor, você tem demônio, você está doido realmente. Você não tem nem 50 anos se está dizendo que você falou com Abraão, que você viu Abraão, que ele te viu. Isso é uma loucura. Foi isso que aconteceu, mas eles nunca tiveram a capacidade de entender o poder de Deus. Mas, pelo menos, já que eles não tiveram a capacidade de entender o poder de Deus, eles pelo menos deveriam ter, com humildade, ter aceito, ter dito, bem, Senhor, você sempre tem nos falado por meio de profetas, e os profetas profetizaram muitas coisas, e nós não entendemos ainda muito as profecias dos profetas, mas se você diz, vamos acreditar, Senhor. Vamos acreditar porque enxergamos que estás fazendo obras boas. Nós vemos os milagres, as curas, nós vemos a alimentação das pessoas, porque multiplicas os pães, multiplicas os peixes e dás comida para todas as pessoas, e estás curando e libertando os surdos, aqueles que têm espíritos ruins no corpo deles, você está libertando, os coxos são curados, os cegos, todos têm cura, Senhor. Nós acreditamos em Ti, Senhor. Olha o quanto de bom estás fazendo. Glória seja para o nosso Deus, que nos mandaste Ele, para que Tu possas Te manifestar e esteja aqui fazendo esses milagres e esses sinais. Obrigada. Não entendemos a palavra, não entendemos os profetas, mas nos ensina, nos explica. Era isso que eles tinham que fazer naquele tempo, para que não houvessem perdido a bênção de Deus. Eles tinham que ter sido humildes, simples e terem se humilhado para que o Senhor ensinasse para eles a doutrina dele, a vida eterna. Glória ao nosso Deus. Então, nós estamos falando aqui de uma esperança também, falando também da existência do nosso Senhor Jesus Cristo, que não foi que ele nasceu, não foi que o Senhor Jesus nasceu em dezembro, não. O Senhor Jesus não nasceu em dezembro. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, ele não teve começo nem fim. Ele nasceu como uma pessoa, uma carne, somente nasceu, e Deus quis que nascesse, porque ele não quis que aparecesse do nada, porque Deus também poderia ter feito aparecer uma pessoa do nada, de um momento para o outro, um homem e pronto, apareceu. Mas não, Deus quis para confundir mais ainda os rebeldes, os incrédulos, os orgulhosos, os nécios, para confundir eles mais. Deus quis que essa carne que ele tomou para ser como Deus entrasse no ventre de uma mulher e nascesse como todos os homens nascem. Mas Deus o fez com o propósito de confundir os nécios e os rebeldes. Porque para Deus seria muito simples, muito fácil fazer o que ele fez com Melquisedeque. Esse Melquisedeque é um mistério e vamos provar isso aqui. Se é um mistério, o que acontece com esse Melquisedeque? Que é um mistério, como ele apareceu, como esse sumo sacerdote apareceu. E vamos ver que para Deus não é nada impossível. Então, nós aqui diz que no verso 19... que nós também, como Abraão, temos essa esperança da nossa salvação, da vida eterna, e nós enxergamos a promessa que Deus fez para Abraão cumprida, que ele seria o pai de muitas nações, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É disso que Deus estava se referindo, e nós vemos a igreja também, a manifestação de Deus nos nossos dias. E aqui então, no verso 19, diz que essa esperança que nós temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Então diz que é isso que faz com que nós tenhamos segurança e tenhamos a fé, a firmeza, a confiança dentro da nossa alma, que realmente essa palavra e este juramento que Deus fez para Abraão, dessas promessas, que ele ia ser pai de muitas nações, ia se cumprir.
e que Abraão realmente esteve face a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas naquele tempo, o mistério é que ele era o sumo sacerdote Melquisedeque, que veio de onde? Aqui no verso 20 diz: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito para sempre, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós lembremos, no templo, os que têm lido a Bíblia, lembrem que no templo do Senhor era composto de 3 lugares: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era a parte de trás, coberta por uns véus, e ninguém podia entrar, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano ele podia entrar, e sem pecado, porque se o sumo sacerdote tivesse algum pecado e ele entrava no lugar santíssimo, ele morria imediatamente lá dentro, e eles tinham que puxar ele para tirar ele, porque era lei, porque o lugar santíssimo era algo simbólico que somente podia entrar um homem perfeito, santo. Então, esse homem perfeito e santo que conseguiu entrar no lugar santíssimo espiritual, não o físico, mas o espiritual, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que diz no verso 20: Jesus entrou por nós no lugar santíssimo como precursor, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque que se encontrou com Abraão, e Abraão deu os dízimos de tudo para ele. E diz aqui no capítulo 7, no verso 1, diz: porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este voltava da derrota dos reis e o abençoou, a quem deu Abraão o dízimo de tudo. Esse cujo nome significa, o nome de Melquisedeque significa, primeiramente, rei de justiça e também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Diz que rei de Salém significa rei de paz. E dizem que esse sacerdote Melquisedeque, no verso 3, não tinha nenhuma genealogia, diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, irmãos e ouvintes, este Melquisedeque era o Senhor Jesus Cristo. E aqui, como eu dizia para vocês, que o Senhor Jesus Cristo não é, eu volto a dizer, é que ele nasceu em dezembro. Claro que não. Aqui diz que antes de Abraão já existia o nosso Senhor Jesus Cristo e Abraão deu para ele os dízimos de tudo, mas esteve na figura de Melquisedeque. E vocês veem que esse rei e sacerdote Melquisedeque apareceu lá na terra sem ter genealogia, sem ter nenhum pai nem mãe. Ele não tinha identidade física humana. Diz que ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia. Então, quem que ele era? O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, porque para Deus nada é impossível. É por causa disso que eu dizia para vocês que o nosso Deus poderia ter feito, quando o Senhor Jesus Cristo veio na forma humana com os mortais na terra, o nosso Deus poderia ter feito que ele aparecesse simplesmente do nada e chegasse na cidade e pronto, ele apareceu. Deus poderia ter feito isso. Deus poderia ter feito assim como ele fez com Melquisedeque, que apareceu Melquisedeque e Abraão deu para ele os dízimos, Melquisedeque abençoou ele e lá se cumpriu que era o Senhor Jesus Cristo, e aí se cumpriu quando o Senhor Jesus Cristo em João 8:48 diz para todos: Abraão se alegrou em me ver e enxergou o meu dia. E os outros disseram para ele: você nem tem 50 anos e você viu Abraão que morreu milhares de anos atrás?
então você é um mentiroso. Mas não, o nosso Deus é o nosso Deus. Mas então o Senhor, o nosso Deus quis que o Senhor Jesus Cristo, esse pedacinho de carne que o Senhor pegou para virar humano, ele diz, eu vou fazer que ele nasça de uma mulher para confundir os rebeldes, os nécios, para confundir as pessoas ruins, pecadoras, que não querem obedecer, nem se submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus. Então, Deus, por causa disso, permitiu isso para que as pessoas comecem a questionar, para que as pessoas comecem a inventar coisas, não é? Elas inventam tanta coisa e lá se formaram os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus Cristo, mas também se formaram muitas correntes que dizem Jesus Cristo é um homem qualquer, é um profeta. Outros, não, ele é um homem normal. Pelo fato dele ter nascido de uma mulher. Mas lá diz que ele nasceu de uma mulher, mas ele não foi concebido por nenhum ser humano, porque foi Deus mesmo que entrou no ventre daquela mulher depois para nascer e para confundir os rebeldes e os incrédulos, aqueles que querem se inventar milhares de religiões com o Senhor Jesus Cristo, pelo fato dele ter nascido. Se o Senhor tivesse aparecido assim como Melquisedeque, com certeza os rebeldes diriam, nós acreditamos porque um homem apareceu do nada, não sabemos nem qual família que ele é, nem o sobrenome, se ele tem bens, porque é um homem que apareceu do nada, mas ele faz tantos milagres e faz tantas coisas boas e tantas coisas formosas e diz para nós que ele é Deus, então nós vamos acreditar. Isso é o que os nécios e os rebeldes diriam, não é? Mas Deus quis confundir as pessoas. Ele quis confundir porque esses são os mistérios de Deus. E também, então, o Senhor Jesus Cristo, não é que ele nasceu em dezembro, vamos esquecer isso, por favor. O Senhor Jesus é o nosso Deus e ele não teve nem começo nem fim. Nasceu numa carne porque foi a vontade de Deus. E diz que ele quis virar humano para estar com a humanidade, para olhar para as pessoas. Deus quis brincar com a sua criação. Foi o que o Senhor fez, brincar. Mas nós, então, temos que aprender o que ele nos ensina. Se ele nos ensina aqui na Bíblia e diz que ele não tem nem começo nem fim, é assim. É desse jeito, não vamos questionar. Porque nós não sabemos mais que ele. Então, a preexistência do nosso Senhor Jesus Cristo antes de Abraão, antes que Abraão fosse, eu sou. Foi o que o Senhor disse. Então, ele é o nosso Deus. Então, para ele, a honra, a glória, o louvor e esse evangelho que o Senhor estava pregando lá, então ele estava pregando para as pessoas, falando com eles ao respeito das boas novas de salvação. Falando do caminho que leva para a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, ele estava formando a igreja dele para que se cumprisse a palavra que Deus fez para Abraão, que ele seria pai de muitas nações. E desse jeito, o Senhor, quando ele subiu no céu, ele disse para os discípulos, ele disse para eles, vocês têm que pregar o evangelho no mundo todo. Não disse para eles, preguem somente para os israelitas ou da Judá. Disse, não, no mundo inteiro vocês têm que pregar o verdadeiro evangelho completo. Por quê? Porque a palavra de Deus é desse jeito, diz que duas coisas imutáveis, a palavra e o juramento que Deus fez para Abraão, isso tem que ser cumprido. E nada disso vai ficar sem ser cumprido, porque foi Deus quem falou, quem disse, e vai ser desse jeito. Então o Senhor disse, vou formar a minha igreja com pessoas do mundo inteiro, corações dispostos para Deus. Então eu convido os meus queridos ouvintes, aqueles que não tiveram a oportunidade de irem na igreja, ou aqueles que, não queriam ir na igreja, quando a congregação esteja do jeito normal, convidamos vocês para que continuem aprendendo de Deus. Que formoso é aprender de Deus, aprender os caminhos de Deus é o mais formoso que um ser humano pode ter na vida dele. Nós sentimos felicidade, paz, nós sentimos que nada nos faz falta, que alegria. Agradecemos ao nosso Deus por causa disso. E convido vocês para seguirem em frente, que leiam a Bíblia, comprem a Bíblia. Dá o primeiro passo para que vocês sejam essas pessoas que vão pertencer à igreja do Senhor, nessa promessa que Deus fez para Abraão, para que
que você participe. Então comece pelo começo, comprando a Bíblia, não é? Então você compra a Bíblia e começa a ler e diz para o Senhor, Senhor, onde estão todos os mistérios? Me ensina. E você vai ver como Deus vai começar a fazer uma obra na sua vida, um milagre na sua vida. Então, meu Deus abençoe todos vocês e vamos estarmos fazendo uma oração e vamos pedir para o nosso Deus as nossas necessidades, as nossas petições, desejos do coração. Vamos pedir todos para o nosso Deus que Ele nos ajude e Ele repreenda essa doença, esse vírus. Que Ele faça milagres e também as doenças, as outras doenças, você que está lá doente ou a sua família. Orar e pedir ao Senhor para a misericórdia dEle. Deus vai agir. Talvez de tanto pedimos para o Senhor, talvez Ele vai cansar de que nós peçamos tanto para Ele e vai dizer, tá bom, vou fazer tudo que essas pessoas estão me pedindo porque já cansei das petições deles. Bem, vamos estarmos orando ao nosso Deus. Bendito Padre Santo, eterno Dios, Creador de los cielos, de la tierra, nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, así tú nos estás enseñando estos grandes misterios, cómo conocerte, mi Señor, cómo dirigirnos delante de ti. Nos enseñas cada día más la manera correcta de presentarnos, la manera correcta de vivir nuestra vida para agradarte en todo, Señor. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas y tú le estás revelando a la gente, les estás revelando en sueños, les estás dando visiones y revelaciones a la gente donde les enseñas la buena manera de vivir, enseñas la doctrina también, enseñas muchas cosas, Señor, y nosotros nos guiamos por toda esta directriz que tú tienes, Señor, para con nosotros. Gracias, Padre Santo, gracias te damos, Señor. Mira, Señor, esta crisis mundial, mira esta enfermedad, este virus. Sabemos que son espíritus malos, que son demonios que tú, Señor, permites que salgan a hacerle mal a la humanidad, a la gente, para que la gente reaccione y la gente se acuerde que tú existes y que tú, Señor, eres digno de la invocación, de la honra, de la alabanza. Eres digno de que se le glorifique, que se le pida, que tenemos que reconocerle, mi Señor. Quizás, Señor, tú estás moviendo los corazones y las mentalidades de la humanidad para que ellos cambien de pensamiento y dejen sus necedades, su rebeldía, su orgullo, su arrogancia, su poderío, porque se sienten fuertes y poderosos y sabios, se sienten muy inteligentes, pero tú eres poderoso, mi Señor, y eres tú el que das a cada uno lo que tú quieras darle a cada ser. Esto también viene de tu mano poderosa, Señor. Sin ti nada podríamos ser, sin ti nada somos nosotros en el mundo, mi Señor. Sin ti no se mueven los árboles, sin ti el agua no funcionaría, el oxígeno, nada funcionaría, mi Señor, solo con tu poder, con tu amor. Gracias, eterno Dios, porque existes. Permite, Señor, que tú extiendas tu misericordia sobre aquella gente, aquellas personas que hasta ahora han sido negligentes y no habían querido aceptar tu presencia, tu existencia, tu palabra, tus caminos. Señor, por tu misericordia te pido que tú los bendigas, que tú, Señor, extiendas tu mano poderosa a ellos y los liberte, los bendiga, les abras el entendimiento, les des inteligencia, sabiduría, para que ellos entiendan y comprendan tu verdad, tus caminos de ese verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Padre, también te pido que extiendas tu mano y sanadora sobre toda persona, hombre o mujer, quien quiera que sea, niño o anciano, quien quiera que sea, extiende tu mano sanadora, Señor, haz milagros y señales, porque tú eres el mismo de siempre, que haces milagros y sanidades y prodigios. Señor, mira que hay muchas enfermedades incurables, hay mucha enfermedad, hay mucha gente que no tiene dinero para ir al médico, para ir al hospital.
Entonces necesitan de tu misericordia, de tu amor, que tú hagas un milagro y los sanes, los limpies, los libertes, mi Señor. Porque realmente, Padre, tú sabes que a veces los hospitales y los médicos son para la gente que tiene dinero, y la gente que no tiene dinero pues está ahí con su enfermedad, pero tú sí puedes hacer un milagro y sanar y libertar, Señor. También, Señor, concede los anhelos de sus corazones, sus peticiones, sus necesidades que ellos tienen, aparte de las enfermedades. Hay muchas necesidades también prioritarias, mi Señor. Te pido que extiendas tu mano sobre cada uno, los bendigas, así como tú prometiste que les iba a dar la comida, que les iba a dar el dinero para que sean suplidos de todas sus necesidades. Padre Santo, todas estas cosas te pedimos, mi Señor. Gracias te damos, Señor, de antemano por tu amor y tu misericordia, por tu verdad, por tu palabra. Gracias, bendice a cada uno, extiende tu mano sobre cada uno y bendíceles, dale la alegría, dale la felicidad y dale la paz. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amém. Glória ao Senhor. Vamos cantar ao nosso Deus o coro número 137, que diz: que maravilha que Cristo me achou. Glória ao Senhor. Que maravilha que Cristo me halló, y por su gracia mi alma salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. ¡Qué maravilla que Cristo me halló, y por su gracia mi alma salvó! ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. ¡Qué maravilla que Cristo me halló, y por su gracia mi alma salvó! ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, que meu Deus abençoe todos. Amo vocês com todo o meu coração. Muitas bênçãos para vocês.